Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 7ª aula do treinamento de Angular. Na aula de hoje iremos trabalhar com Property Binding. Bem, o que faz o Property Binding? Basicamente, com ele nós podemos trabalhar com propriedades dinâmicas via Angular. Olha só que exemplo bacana a gente vai fazer. Lá no meu Visual Studio Code, se você for dar uma olhadinha, no nosso projeto existe uma pasta chamada Assets. Nessa pasta Assets, nós geralmente utilizamos arquivos públicos, como por exemplo, imagens, vídeos, PDFs, etc. E aqui eu coloquei duas imagens, uma chamada dia.jpg e outra chamada noite.jpg. A minha ideia é muito simples, a gente vai ter um botão que quando clicado ele vai intercalar essas imagens. E a gente vai utilizar o Property Binding para isso, tá bom? Por gentileza, procurem duas imagens e em seguida adicionem aqui na pasta Assets, por favor. Adicionando as duas imagens, a gente pode finalizar a execução do nosso projeto, Ctrl C, e em seguida criar o nosso terceiro componente, ng-gc componente 03. Enter. Componente criado, podemos executar o projeto, ng-s. Legal, podemos ocultar o terminal e em seguida, dentro da pasta app, nós temos o arquivo app.component.html, iremos fazer referência ao nosso componente 03. Vai dar aquele errinho que vocês já conhecem, então, cursor, quick fix, import, deixa eu salvar aqui, app.component, ele vai fazer a importação aqui na linha 6, e na linha 13, onde temos os imports, teremos a referência deste componente. Tudo certo. Salvando, podemos fechar. E agora, lá no componente 03, a gente abre o arquivo TS e o arquivo HTML. Bem, vamos trabalhar inicialmente com um IMG convencional, que vocês já conhecem. Então, IMG, SRC, bacana. Como é que eu consigo obter uma imagem lá na pasta Assets? Muito simples, eu coloco o nome Assets, barra, e agora o nome da minha imagem, exemplo, dia.jpg. Podemos salvar, navegador, e olha que bacana, está aqui a foto dia.jpg. E eu posso fazer o teste chamando a outra imagem, noite.jpg. Salvando. Ótimo, perfeito. As duas imagens estão ok. Voltando para cá, vamos lá para o arquivo TS. E aqui eu vou criar com vocês uma variável. Variável de imagem. Imagem do tipo string. E aqui eu vou colocar o caminho da minha imagem dia.jpg. Então, assets barra dia.jpg. Ótimo. Como é que a gente consegue, então, fazer referência a essa variável chamada imagem? É bem simples. Aqui no nosso HTML, a gente vai colocar esse src dentro de colchetes. Então, vou dar um Ctrl X, abro e fecho colchetes, e aqui a gente coloca o src. Só que aqui nós temos um erro. Por quê? Como agora ele é dinâmico, a gente tem que fornecer uma variável. Nesse caso, será a nossa imagem. Vamos salvar, navegador. Beleza, a minha imagem está aqui. E agora, para a gente fazer um exemplo bem bacana, eu vou criar com vocês um botão. Alterar imagem. Como vocês já conhecem o Event Binding, aqui eu vou colocar um clique.
alterar imagem. Essa função ainda não existe, então vou criar agora com vocês. Vamos lá no arquivo TS, função para alterar a imagem. E aqui uma condicional bem simples, tá bom? Então, se a minha variável imagem for igual, aqui é interessante trabalharmos com 3 iguais, tá bom? Quando trabalhamos com 3 sinais de igualdade, estamos verificando o valor da variável e o tipo da variável, tá bom? Então, se o valor dela for assets/dia.jpg, eu vou alterar. Então, this.imagem recebe. Aqui eu vou passar o meu noite.jpg. Caso contrário, this.imagem recebe o meu assets/dia. Então, basicamente isso. Navegador, vou clicar no botão alterar imagem. Olha só, legal, trocou agora, modificou novamente. Então, é assim que funciona o Property Binding, pessoal. A ideia é a gente poder modificar dinamicamente algum atributo, alguma propriedade da tag HTML. Então, gente, conseguimos implementar. Vou deixar aqui no código para quem precisar dar uma olhadinha. Esse é o nosso TS e aqui está o nosso HTML. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não esquece daquele like para poder contribuir com o canal e até a próxima.